Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Esses são os versos que encerram o Antigo Testamento. Malaquias 4, versos 5 e 6. Para quem tem dificuldade de achar, é o livro que antecede o livro de Mateus. Mateus abre o Novo Testamento, assim como Malaquias encerra a mensagem do Antigo Testamento. Eu vou ler apenas esses dois versos, e é uma pena que a gente não tenha como fazer uma exposição do capítulo 4 na sua íntegra. Eu vou apenas pincelar algumas ideias, e nós vamos ler apenas esses dois versos, e eu farei a leitura na NVI. A palavra de Deus diz assim: Deus está falando: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu vou ler uma vez mais. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças nesta hora pela tua palavra. Suplicamos-te, ó Deus, nesse instante que o Senhor nos conceda a graça e a iluminação para compreendermos a tua palavra, para compreendermos a necessidade de nos convertermos no seio de nossa família, corações de pais a filhos e de filhos a pais, e que haja, Deus, paz primeiramente dentro dos nossos lares, e que esta se reflita na nação e, sobretudo, na vida da igreja. Derrama sobre nós agora a tua graça mais uma vez e fala conosco através da tua bendita e santa palavra. É a oração que eu faço humildemente em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. A leitura do texto revela que nós estamos diante de uma palavra bastante solene. Aliás, o livro de Malaquias é um livro bastante solene. Essa é uma peça jurídica. O texto evoca uma questão legal e forense. Deus está falando, Deus está manifestando juízo a respeito de Israel. É nesse contexto que Deus está falando. Eu gostaria de pincelar algumas ideias rápidas. É uma pena que hoje eu não possa olhar para o capítulo da maneira como a gente sempre faz, mas existe uma mensagem hoje, nós temos uma ocasião hoje que a gente vai observar, que é o Dia dos Pais. Então vou me ater àquilo que o texto se refere, naquilo que é básico para pensarmos e refletirmos sobre esta data. Algumas coisas que são importantes, que eu não posso deixar de dizer, mesmo considerando a data de hoje. Primeiro, olhar para a natureza desse livro. Nós estamos diante de um livro pós-exílico. Vocês sabem que Israel passou por 2 cativeiros. E o segundo cativeiro de Israel foi na Babilônia, onde o povo passou 70 anos escravizados. Quando o povo deixou o cativeiro, encontrou a sua terra em ruínas. As cidades, os muros e o templo completamente destruído. Aquela euforia da saída do cativeiro, ela esbarrou num profundo desânimo quando o povo encontrou a cidade e a nação completamente destruída. O problema é que aquilo que estava à volta, a condição nacional de Israel, acabou se refletindo dentro do culto. E aqui me permita uma palavra aos irmãos, porque
Eu penso que essa palavra é necessária. Nós estamos vivendo um momento muito complicado também em nossa terra. Assistir noticiário, acompanhar as notícias, deixam a gente bastante desanimados. Mas a gente não pode permitir que o estado de coisas que acontece à nossa volta venha se refletir no nosso culto e na nossa adoração. Os problemas que estão à nossa volta e que nos impactam diretamente não podem interferir na nossa adoração e nosso culto ao Senhor. Deus merece o nosso louvor, Deus merece o melhor de nós, a despeito de qualquer condição que estejamos vivendo no presente momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui a natureza do livro, a situação em que eles estavam e o que isso refletiu, sobretudo no culto. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar o livro de Malaquias, vocês vão perceber que tudo que é dito aqui tem a ver com a centralidade e a questão do culto e como que as condições sociais, políticas e econômicas estavam interferindo na maneira como as pessoas estavam adorando a Deus. A segunda coisa é o conteúdo do livro. Nós estamos diante de uma peça jurídica. E é muito interessante que o livro é como se ele se passasse dentro de um tribunal. Deus vai marcar 8 audiências. Nessas 8 audiências, Deus vai colocar Israel na cadeira dos réus. E Deus então vai julgar a nação. Deus vai manifestar seu juízo para com eles, ou pelo menos seu desagravo para com eles, porque eles estão oferecendo ao Senhor um culto que Deus não pode aceitar. Eles estão sendo desleais no casamento, eles estão sendo infiéis na devolução dos bens, ou seja, Deus está bastante desgostoso com eles e Deus então começa a julgá-los. É importante que quando se lê um livro como esse, a gente perceba quem que está falando. Malaquias aqui é apenas um instrumento, ele é apenas o veículo da mensagem. É Deus que está falando e Deus fala com o seu povo de uma forma bastante grave, sem deixar de dizer a eles o quanto eles são amados. A mensagem eletiva de Deus, ela está muito presente neste livro. A terceira coisa importante é o autor deste livro, aqui identificado como Malaquias. E Malaquias significa meu mensageiro. Interessante que quando o livro começa, lá no capítulo 1, verso 1, na Ara diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor por intermédio de Malaquias. Sentença é uma palavra que significa peso, como se Deus estivesse colocando as coisas numa balança. Mas é muito interessante que a mensagem dele é um peso, é algo pesado. É pesado para quem prega e é pesado para quem ouve. Mas muitas vezes é necessário pregar uma mensagem pesada. Deus está mandando Malaquias entregar uma mensagem severa. E a quarta coisa, antes que a gente possa pensar no assunto de hoje, pais convertidos a seus filhos, é que Deus manda um aviso. Deus diz que vai haver um dia de juízo final, decisivo, em que o juízo será manifestado de forma implacável. Mas Deus disse que ainda há uma oportunidade para que ele desvie de Israel a maldição. Neste livro, Deus pronuncia 4 maldições, mas Deus disse que ele pode desviar o mal. Deus pode sustar o castigo, se Israel tomar 2 direções. Verso 4 do texto, Malaquias 4:4, Deus disse que ele pode sustar o castigo de Israel, se eles se lembrarem da lei do Senhor. A lei do Senhor não pode ser esquecida nem ignorada. Nós sabemos que as leis naturais, as leis da física, nós não podemos desprezar sem consequência. Todas as leis que a gente desrespeita, a gente sofre as consequências dela. Deus diz então para Israel: lembrem da minha lei. Lembrem da lei que eu dei a Moisés.
Vocês não podem ignorar a minha lei. Se vocês se lembrarem da lei, obedecerem à lei, eu vou sustar o castigo. E a segunda coisa que Deus impõe para desviar de Israel o castigo é que haja uma conversão no seio das famílias. E aqui uma promessa. Deus disse: eu vou enviar novamente Elias. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aqui é importante a gente dar uma palavra aos irmãos, para que não haja dúvida no coração de ninguém. Esse é um dos textos da Bíblia que os espíritas utilizam para falar de reencarnação, dizendo que Elias reencarnou. A Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia está falando de alguém que viria na força e no poder de Elias, que pregaria em Israel para que o coração deles fosse convertido, para que houvesse conversão dentro dos lares, para que houvesse paz dentro dos lares. Quem seria esse Elias? Se você tiver a curiosidade, nós temos 3 passagens no Novo Testamento que elas são essenciais para a compreensão do assunto. A primeira está lá em Mateus capítulo 11, versos 13 e 14, quando Zacarias recebe a mensagem de que aquele filho que estava sendo gerado, ele viria no poder e na força de Elias, João Batista. Quando você lê, por exemplo, a palavra que é dada a João lá no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 21, perguntam para João Batista: quem é você? Você é Elias? Ele disse: eu não sou. Ele está no poder de Elias, ele age no poder de Elias, mas ele não é Elias, ele é João Batista. Ele é o profeta que Deus enviou para que o coração do povo pudesse ser convertido a Deus. E aqui então diz os versos 4 e 5, Deus está dizendo: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Deus marcou para o ajuste de contas. Mas Deus disse: eu vou sustar esse castigo se o coração de vocês se converterem. E Deus então está prometendo mandar um profeta. E esse profeta teria a missão de Deus para converter o coração deles, para levá-los novamente à presença do Senhor. Vamos olhar então para a mensagem de hoje. Deus está dizendo que há necessidade de conversão dentro da família, de que haja transformação no seio das famílias. E eu não tenho dúvida absoluta nenhuma de que essa, sem dúvida, é a maior necessidade dos nossos lares. Que haja uma conversão dentro da nossa casa. E o que é curioso nesse texto da Bíblia é que Deus mostra que não basta haver conversão do nosso coração a Ele. Deus disse que há necessidade também de haver conversão do nosso coração aos membros da nossa família. Somente assim pode haver felicidade na nação, somente assim pode haver paz no seio da igreja. Mas a pergunta que paira aqui para nós hoje é esta: o que significa um coração convertido? O que significa um pai convertido a seus filhos? E o que significa filhos convertidos a seus pais? Olhando para o assunto de hoje, eu quero apresentar algumas ideias. Primeiro, o coração de um pai convertido. Um pai convertido a seus filhos, ele vê seus filhos como sendo a sua maior riqueza. Salmo 127, verso 3, a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Os filhos são uma herança dada por Deus. A maior riqueza de um homem, de um pai, não é a sua poupança, não são suas propriedades, não são os seus investimentos econômicos e financeiros. A maior riqueza de um pai é o seu filho, ou os seus filhos. Talvez para quem ainda não teve filho, ouvir uma coisa como esta pareça estranha. Mas experimente ter um filho, ou quem sabe perder um filho,
e você saberá o quão precioso ele é. Filho é de uma preciosidade muito grande. Eu estava pastoreando ainda no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ouvir Steve Magu. Steve Magu era o líder do Grupo M, lá do Seminário Palavra da Vida. Eles foram à nossa igreja lá no Rio, e Steve Magu pregou naquele dia. E ele contou a experiência dele da perda de um filho, de 17 anos de idade. Ele disse: meu filho era crente, meu filho era consagrado a Deus, meu filho amava Jesus Cristo, meu filho era integrado na igreja. Mas um dia eu recebi a notícia de que num acidente de trânsito, meu filho teve a vida ceifada. Steve Magu disse que a partir daquele dia, os encantos deste mundo diminuíram. E que seu maior anseio agora era ir para o céu, exatamente para poder encontrar com aquele filho. Ele havia perdido o seu bem mais precioso. Ele havia perdido aquilo que ele chamava, e a Bíblia chama, de a herança do Senhor. Filho é preciosíssimo. É por isso que quando Jacó recebeu a notícia da morte de José, e era uma falsa notícia, mas ele não sabia, ele disse: descerei com meu filho até a sepultura. Jacó era um homem rico, Jacó já era um homem poderoso, mas ele achou que a vida para ele tinha cessado, que as esperanças deste mundo tinham cessado, porque ele havia perdido um bem preciosíssimo. Se você já leu a experiência de Jó, e a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, e era o homem mais rico da terra, pelo menos do Oriente. Você vê que quando ele perde seus bens, ele não lamenta, ele não chora. Mas quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele capitula, ele cai no chão, ele raspa sua cabeça, ele grita. Embora não atribua falta a Deus, Jacó sente mais a perda dos filhos do que a perda de todos os seus rebanhos e de toda a sua riqueza. Filho é uma preciosidade muito grande. Você precisa considerar esse fato. Eu tive a oportunidade de ouvir um homem que alcançou as maiores riquezas, que galgou os degraus mais altos, que amealhou fortuna aqui no nosso país. Mas ele disse que enquanto ele estava correndo atrás das riquezas, ele estava perdendo seus filhos para as drogas e para a prostituição. Quando ele acordou para essa realidade, ele viu que ele tinha perdido o que ele tinha de mais caro e precioso. Então ele disse as seguintes palavras: eu trocaria toda a minha fortuna pela vida dos meus filhos. Filho é precioso. Seu maior bem, seu maior tesouro são os seus filhos. Portanto, um pai convertido a seu filho é um pai que reconhece que a sua maior riqueza não está em casas, em bens patrimoniais. Não está em mais um bem que ele acrescenta a cada ano na sua declaração de imposto de renda. A sua maior riqueza está sendo criada dentro da sua casa e, portanto, deve vê-los e cuidar deles como sendo aquilo que ele tem de mais precioso. Em segundo lugar, um pai convertido a seu filho é um pai que dedica a eles o tempo. Tempo que é uma coisa tão preciosa nos nossos dias. Nós que vivemos correndo de um lado para o outro, com uma agenda sempre lotada. Qual é a frase que a gente mais usa quando alguém nos procura? Eu não tenho tempo. Eu estou correndo. O problema é que nós estamos sacrificando no altar das coisas urgentes aquilo que é importante. E as coisas importantes não podem ser sacrificadas por causa das coisas urgentes. Eu vejo na igreja, inclusive, pessoas que trabalham aqui, trabalham acolá, correm daqui para acolá, saem de casa muito cedo, chegam em casa muito tarde. Quando saem, os filhos estão dormindo. Quando chegam, os filhos estão dormindo. Passam a vida e não conhecem os filhos. Quando vão olhar para os filhos e podem dar atenção a eles, eles já estão indo embora.
não houve tempo, não foi dedicado a eles tempo. Um dos grandes escritores da temática da família chama-se James Dobson. Eu tenho vários livros de James Dobson na minha biblioteca. Mas é interessante a história dele. Aos 14 anos de idade, seu pai, nesta época, era pastor de uma das igrejas mais notórias de Nova York. Mas ele, aos 14 anos, começou a se desviar da igreja, começou a se envolver com más companhias. E quando seu pai percebeu isso, pediu licença do ministério da igreja. Disse para os irmãos: eu vou ficar 1 ano fora. Eu estou pedindo licença da igreja, porque durante este 1 ano, eu vou me dedicar inteiramente à vida do meu filho. Durante 1 ano, ele será o meu campo missionário. Durante 1 ano, ele será o meu ministério. James Dobson disse que a decisão que seu pai tomou, ela repercutiu na sua vida. Seu pai abriu mão da igreja, abriu mão do salário, abriu mão de tudo para poder cuidar e dar atenção e tempo para ele. E ele disse: eu me tornei o que me tornei, porque meu pai me ofereceu um tempo preciosíssimo do seu ministério. Ele dedicou 1 ano à minha vida inteiramente. Tempo, tempo e tempo. E saiba, o que vai marcar seus filhos não são as casas, não são os carros, não são essas coisas materiais que a gente corre e que dá tanto valor. O que vai marcar a vida dos seus filhos é o tempo que você está oferecendo à vida deles. As lembranças que vão ficar são estas. Ontem eu vi um pai aqui da igreja, São Paulino, levou o filho pequeno lá para o Morumbi e disse: é o primeiro jogo que ele vai assistir. E aquela criança ficou lá nos ombros dele, vibraram na hora dos gols. E eu fiquei pensando como que isso é precioso. Esse garoto não vai lembrar em que carro ele foi para o Morumbi, mas ele vai lembrar de um dia que o pai o levou para o estádio, o colocou sobre o ombro e como vibraram juntos durante aquele jogo. Tempo, tempo, é isso que fica. São essas marcas que vão ficar presentes na vida e na alma dos seus filhos. Permita-me mais uma vez, porque já citei esse exemplo aqui algumas vezes, porque me marcou muito. Eu fui um grande admirador do pastor Davi Gomes. Eu fui um dos ouvintes do pastor Davi Gomes na Escola Bíblica do Ar. Mas quando eu recebi a notícia da morte dele, e seu corpo foi velado lá na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, uma de suas filhas, Ana Maria, estava nos Estados Unidos e ela não pôde comparecer. Mas Ana Maria mandou um e-mail e pediu que ele fosse lido durante o culto fúnebre. E o e-mail dizia mais ou menos isso: eu não me lembro de casa, de carro, dessas coisas. Mas eu me lembro de meu pai e de minha mãe, assentados na varanda de casa, lendo sempre a Bíblia. Lembro-me dos passeios que a gente fazia como família. E ela vai citando essas coisas e eu percebi que o que marcou a vida dela não foram as coisas materiais. O que marcou a vida dela e dos seus irmãos certamente foi o tempo que seus pais dedicaram à vida deles. Pais convertidos oferecem tempo. Você é um pai convertido a seu filho? Terceiro lugar, olha comigo por favor. Pais que amam seus filhos e que são convertidos a eles, expressam amor aos seus filhos. Irmãos, uma vez mais, amor precisa ser verbalizado. Amor precisa ser demonstrado. Se vocês lerem com cuidado o livro de Malaquias, e esse livro trata do amor eletivo de Deus para com Israel, Deus aqui, ele abre o coração para Israel e diz assim: eu os amo. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, amo vocês. Deus faz uma declaração de amor para Israel. E às vezes a gente é comedido para dizer eu te amo. Há uma igreja batista lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Não sei se essa placa ainda está lá hoje, mas no passado, quando alguém chegava para o culto desta igreja, lá em Niterói, tinha uma placa que dizia assim:
Você já disse ao seu filho hoje que o ama? Você já disse para os seus filhos hoje que os ama? Nós precisamos dizer isso diariamente, possível, na medida do possível. Precisamos verbalizar isso, dizer para eles o quanto eles são amados. Essa história de eles já sabem, eu não preciso dizer, não procede. Porque quando o amor é verdadeiro e sincero, esse amor ele é verbalizado e ele precisa ser verbalizado para a vida dos nossos filhos. Eu ouvi esses dias uma história de uma família, e é uma história real, e é história com H e não com E. É a história de uma família, do senhor Jacó, da dona Joana e dos dois filhos, Ricardo e Júnior. A história diz que numa manhã, os dois meninos, Ricardo e Júnior, estão brincando. E de repente, o Júnior olha para o Ricardo, seu irmão mais velho, diz assim: Ricardo, eu nunca disse isso para você, mas eu vou dizer agora. Eu amo muito a você, meu irmão. Ricardo olhou para o irmão e disse assim: mas que bobagem é essa? Vamos brincar. Cai falando de amor. Passou um pouquinho mais de tempo, o Júnior se aproximou do pai e disse assim: papai, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu amo muito, papai. O pai olhou para ele e disse: que bobagem, menino. Vá brincar com seu irmão. Daqui a pouco o Júnior se aproximou da mãe, disse: mamãe, eu preciso dizer para a senhora que eu a amo muito. Não existe uma mãe mais bondosa do que a senhora. A mãe o abraçou, o beijou, disse: vai lá brincar com seu irmão. À noite, à mesa da refeição, e quando fizeram as orações, aquele menino disse: eu queria dar uma palavra. Eu queria dizer que eu amo muito a minha família. Mais uma vez, repreendido pelo pai, o pai disse para ele: vá para a sua cama, vá dormir, menino. E na madrugada o menino levanta, acende a luz no quarto do irmão, fica olhando para ele, o irmão acorda. E diz: o que você está fazendo aqui? Vá dormir, garoto. Não, é que eu queria dizer para você que eu te amo. Vá dormir. Daqui a pouco ele acende a luz no quarto dos pais, vai dizer para os pais mais uma vez que os ame, e o pai mais uma vez o repreende, manda que ele vá dormir. Logo cedo a família se reúne à mesa para tomar o café. Chega o pai, chega a mãe, chega o Ricardo, e cadê o Júnior? E o pai esbraveja: menino, acorde, você tem escola. E o garoto não acorda. Vai ao quarto dele, puxa a coberta, põe a mão no garoto, o garoto já está gelado, o garoto está morto. O irmão corre e tem uma cartinha escrita nas mãos daquele menino. E a carta diz assim: meu irmão Ricardo, aprenda a dar valor ao amor. Aprenda a amar as pessoas. E tem um recado também para o pai. Papai, a vida não é viver correndo atrás de coisas. E mamãe, mais uma vez, não existe uma mulher mais bondosa do que a senhora. Aquela família chorou copiosamente naquela manhã, porque não aproveitou a oportunidade de dizer àquele menino o quanto ele era amado. E esse é o dado mais triste da vida. É que a gente deixa as declarações mais bonitas para fazer quando as pessoas não podem mais ouvi-las. Vocês lembram de Davi, quando perdeu Absalão? Que ele ficou cheio de poesia, gritando pelo palácio: Absalão, meu filho, quem me dera que eu morrera por ti. Aquelas palavras eram as palavras que Absalão queria ter ouvido em vida, mas seu pai deixou para dizê-las quando ele não podia mais ouvir nenhuma delas. Amor é uma coisa que a gente oferece agora.
Diga para os seus filhos: eu os amo. Abrace, beije, mostre afeição agora, enquanto eles podem receber essa afeição. Não adianta dizer as palavras mais bonitas e oferecer as coisas mais cheirosas às pessoas que não podem mais perceber o seu odor. Pais convertidos a seus filhos expressam amor por eles. Em quarto lugar, pais que são convertidos a seus filhos dão a eles exemplo. Alguém disse que nós devemos aos nossos filhos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Exemplo é o cinzel com o qual a gente marca os caracteres definitivos dos nossos filhos. Exemplo não é apenas uma forma de ensinar. Exemplo é a única forma que existe de ensinar. Nós precisamos dar exemplo. Precisamos ter uma vida de correção. Provérbios 22, verso 6. O sábio disse: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Note que a Bíblia não diz ensina o caminho, instrui o caminho. Ensinar o caminho é fácil. Dizer para uma criança: vá para a igreja, isso é fácil. Faça isso, é fácil. O difícil é andar no caminho, é instruir no caminho, é dar exemplo enquanto anda no caminho. E a Bíblia diz que você precisa dar exemplo. Você é um espelho para a vida dos seus filhos. O pai é um exemplo, é um espelho no qual os filhos vão ter a sua própria imagem refletida. E vocês sabem que um espelho ele não grita, mas um espelho ele demonstra. E os pais demonstram pela vida. Um dos grandes problemas, inclusive nas igrejas, é que nós somos muitas vezes inconsistentes no nosso ensino. Dizemos uma coisa, mas vivemos outra. Falamos para os filhos fazerem uma coisa que muitas vezes nós não praticamos. Mas nós só conseguiremos ensinar de fato se conseguirmos ensinar a partir do nosso próprio exemplo. Os pais precisam dar exemplo para a vida dos seus filhos, para que eles possam trilhar o caminho reto, o caminho certo. Quinto lugar, os pais convertidos a seus filhos oferecem a eles disciplina. Uma coisa que parece hoje ultrapassada no mundo moderno. As pessoas acham que disciplina é uma coisa que não faz parte do amor. Nós ouvimos aqui domingo passado, na exposição de Hebreus capítulo 12, que disciplina é uma prova de amor. Deus disciplina a seus filhos. A Bíblia diz que a vara da disciplina afasta do coração da criança a estultícia. Seus filhos têm estultícia no coração. O que é estultícia? Estupidez, insensatez. As crianças são assim. Marlene e eu estávamos no mercado essa semana e uma criança de aproximadamente uns 2 anos de idade fez um espetáculo dentro do supermercado. Todas as pessoas olhando em volta e a criança berrando. Nada consolava. Queria alguma coisa do mercado. Estultícia. Hoje nós temos crianças com 4 anos de idade dando ordem a seus pais e os pais bastante obedientes a essas crianças. Estultícia. A Bíblia diz que o que afasta a estultícia do coração é a vara da disciplina. Eu não estou falando aqui de espancar crianças, de marcar o corpo das crianças, mas de mostrar para elas quem está na autoridade. E Deus confiou a autoridade aos pais. Pais que amam seus filhos, disciplinam seus filhos para que eles possam andar no caminho certo. O Deus que nos conhece, que nos ama, é um Deus que nos disciplina. Deus tem uma vara de disciplina. E louvado seja Deus por tantas vezes que Ele nos disciplina e nos coloca no caminho certo. Foi por falta de disciplina que Cristiane F. está vivendo até hoje um colapso, um colapso circulatório. Na década de 75,
nos anos 75 a 78, nas ruas de Berlim, uma jovem chamada Cristiane, com 13 anos de idade, estava se drogando e se prostituindo. Sua história ficou tão famosa que deu origem a um best-seller, a história de Cristiane F. Se você tiver a curiosidade de consultar e de pesquisar. Essa menina tinha 13 anos de idade. Já se passaram 50 anos do seu drama. Hoje ela é uma escritora. Mas até hoje ela vive a ameaça sempre iminente de sofrer um colapso circulatório. Porque ela usou muitas drogas. Mas quando você lê o livro, você percebe e você faz uma pergunta: o que fez uma menina de 13 anos se drogar e se prostituir nas ruas de Berlim? Pais que eram bastante permissivos. Ela conta no livro que seus pais nunca diziam não para ela. Faça o que você quiser. Viva do jeito que você quiser. E isso destruiu a sua vida. Pais que amam seus filhos sabem dizer não na hora certa. Sabem dizer sim na hora certa. Sabem corrigir na hora certa. Mas por falta de disciplina, a vida dela ficou completamente comprometida. Há disciplina na nossa casa. A vara da correção entra na nossa casa. Muita gente tentando criar os filhos com a famosa psicologia moderna, diz assim: não, é só conversar com a criança. Essas pessoas dão mais valor aos que os psicólogos dizem do que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não falha. Aqueles que hoje são pessoas honradas, homens de bem, mulheres de bem, sempre contam a mesma história. Seus pais eram seguros na educação e na disciplina em casa. E louvam a Deus por causa disso. Sexto lugar, pais que são convertidos a seus filhos, oferecem a eles proteção. Nós vamos proteger nossos filhos. Existem muitos perigos à volta deles. Existem muitos predadores à volta dos nossos filhos. Precisamos saber aonde eles estão indo, com quem eles estão indo. Aliás, precisamos saber até quem está dando aula para os nossos filhos. Eu tenho feito praticamente todos os dias a mesma oração quando oro pela nação brasileira. Eu oro a Deus também pelas nossas universidades. Nós precisamos orar como igreja por isso. Pedir a Deus que faça um avivamento dentro das nossas universidades. Aquilo que está acontecendo hoje na China, Deus está levantando um corpo docente cristão que está ensinando aos jovens que vêm do comunismo a aprender sobre cristianismo. Hoje as universidades na China estão estudando Calvino, estão estudando sobre os movimentos da reforma, estão estudando Agostinho de Hipona. Nós precisamos que isso aconteça no Brasil também. Que os nossos jovens não estudem sobre Che Guevara, mas estudem sobre os grandes reformadores do passado. Nós precisamos orar pelos nossos jovens, porque existem muitos predadores e alguns estão dentro das universidades. Precisamos proteger nossos filhos, porque algumas víboras se aproximam deles. Davi podia ser um grande rei, mas foi um péssimo pai. E não percebeu que junto de seus filhos havia uma víbora chamada Jonadab. Jonadab era amigo de um dos seus filhos. E encheu a cabeça de Aminon de ideias. Aquele estupro que aconteceu dentro da casa de Davi, um irmão estuprando a própria meia-irmã, tinha a ver com um conselho dado por um amigo, que vivia dentro da casa de Davi. Quem é que entra na nossa casa? Quem é que priva a nossa amizade em casa? Quem são os companheiros dos nossos filhos? Quem é que está influenciando os nossos filhos? Tinha uma víbora dentro da casa de Davi, e por causa dessa víbora que inoculou veneno no coração de um dos seus filhos, a tragédia se abateu sobre a casa dele e sobre a nação de Israel.
A partir daí foi violência, estupro, morte e derrotas na vida e na família do rei Davi. Porque ele não atentou que tinha alguém perigoso cuidando do coração dos seus filhos e colocando neles veneno. Muito cuidado com quem anda com seus filhos. Jó, capítulo 39, verso 27 e 28, diz que a águia põe os seus ninhos nos altos, longe dos predadores. Nós precisamos aprender com as águias a colocar os ninhos dos nossos filhos lá no alto, longe dos predadores, porque existem predadores junto dos nossos filhos. Em sétimo lugar, pais que são convertidos a seus filhos intercedem por eles. Eu oro pela minha filha, ela está aqui hoje. Eu oro por ela desde o dia que a minha esposa disse que estava grávida. Eu oro por minha filha desde que ela estava no ventre. Eu oro por ela todos os dias. E vou orar por ela até o último dia que Deus me conceder de vida. Aquela frase que a gente usa aqui de vez em quando na igreja: mães de joelhos, filhos de pé, mas que eu vou aplicar hoje aos pais: pais de joelhos, filhos de pé. Precisamos orar pelos nossos filhos, interceder a Deus por eles. Não existe maior vitória para os nossos filhos do que conhecerem a Jesus Cristo e o amarem. Precisamos orar por isso. Quantos de nós temos orado pela vida dos filhos? Intercedido de verdade pela vida deles? A Bíblia diz que Jó, que era um homem íntegro e reto, levantava-se de madrugada e orava por cada um dos seus filhos. Note que ele não orava no atacado, ele orava no varejo, um por um ele orava e apresentava a Deus a vida deles ao Senhor. E note que Jó era um homem muito rico e muito ocupado. Possivelmente não tinha tempo durante o dia, mas ele encontrava tempo na madrugada. E um detalhe: seus filhos provavelmente já eram casados, mas ele continuava exercendo o supremo sacerdócio na vida deles. Tem gente aqui que pensa assim: meu filho casou, minha filha casou, eu não tenho mais responsabilidade. Continua sendo seu filho, sua filha, continue orando por eles, cuidando da vida deles. Jó era um homem que intercedia. E ele salta na história como um exemplo para os pais na questão da intercessão. Em oitavo lugar e último lugar, pais convertidos a seus filhos são pais que são capazes de ministrar perdão para a vida dos filhos. Nós erramos, nossos filhos também erram. E nós precisamos aprender isso. Como nós erramos e precisamos de perdão, precisamos também muitas vezes perdoar os nossos filhos. Talvez o melhor exemplo da Bíblia esteja lá em Lucas 15, texto que eu vou usar hoje à noite, quando eu tratar da parábola do filho pródigo. E hoje eu vou tratar da figura do pai e não propriamente do filho. Mas é lindo o perdão que esse pai dá. Aquele filho saiu de casa em rebeldia, gastou toda a sua herança, voltou um dia para casa sujo, fedorento, desgrenhado. Voltou para casa como um vagabundo. Ninguém o receberia, mas o pai o recebeu. E note que o pai não o recebeu com relutância, não o recebeu com um sermão. O pai não disse para ele: vá agora dormir lá no quartinho dos fundos. Não, senhores. Ponham um anel no dedo dele. Tragam a melhor roupa. Tragam um bezerro cevado. Vamos fazer uma festa. Aquele filho foi recebido em casa. E ele não foi recebido apenas em casa, ele foi recebido no coração de seu pai. Aquele filho fez a coisa errada, mas seu pai foi capaz de perdoá-lo. Pais convertidos a seus filhos perdoam, porque os pais também muitas vezes precisam ser perdoados. Mas deixa eu terminar. O texto não diz apenas que o coração dos pais precisam ser convertidos a seus filhos. A Bíblia também diz que o coração dos filhos precisam ser convertidos a seus pais. O que seria um filho convertido a seus pais? Um filho convertido a seus pais os aceita de forma incondicional.
Os pais que você tem podem não ser os pais que você tenha sonhado. Podem não ser as melhores pessoas que você tenha desejado, mas são os seus pais. A Bíblia não apresenta nenhuma regra de exceção. Seja seu pai uma pessoa honrada ou não, seja sua mãe uma pessoa honrada ou não, eles merecem ser aceitos por você como seus pais e você deve amá-los. Nem sempre os pais vão exibir um padrão que os filhos possam se orgulhar. Existem filhos que contam história de seus pais, que se embriagavam, que ficavam nas ruas e davam mau exemplo, mas ainda assim, eles devem ser aceitos e devem ser amados por você. Segunda coisa que você deve pensar como um filho convertido é que você deve verbalizar amor para os seus pais. Não apenas os pais devem dizer aos filhos, eu te amo, mas você, filho, deve dizer para seus pais do amor que você sente por eles. Muitos filhos ficam afeitos a só pedir coisas, e quando se aproximam os pais até perguntam, o que você quer? Não é assim? Filhos interesseiros, que nunca são capazes de dizer. Aliás, eu vou dizer isso para vocês aqui hoje, e eu acredito que os pais me acompanham nessa ideia. Qual seria o melhor presente para nós os pais recebermos hoje? Uma coisa material? Sim, isso é importante. Mas se você não tiver uma coisa material para dar, e abraçar seu pai, e dizer assim, pai, eu te amo muito, isso compensará qualquer presente que um filho possa dar. É o que nós mais desejamos, é ser amados pelos nossos filhos. E a terceira e última coisa é que um filho convertido a seus pais é um filho que é obediente a eles. Lucas 2,51 diz que Jesus era-lhes em tudo sujeitos. Note que Jesus era perfeito e seus pais não eram. José e Maria eram exemplos, são exemplos para nós, mas não eram pessoas perfeitas, eram pecadores. E é possível que em muitos momentos Jesus, sendo Deus, tenha percebido os erros de seus pais, mas ainda assim, em tudo, Jesus manifestou sujeição. Jesus é um exemplo para os filhos. Nenhum filho pode ser um discípulo de Jesus Cristo se é desobediente a seus pais. Aliás, digo para os filhos aqui que a Bíblia diz que a bênção do Senhor só pode vir sobre as suas vidas na medida em que obedecem a seus pais. Eu vou terminar com um exemplo, porque está a ovelha do pastor Israel Belo de Azevedo. Está aqui a irmã Lenir. Israel Belo de Azevedo disse que ele era um jovenzinho e os amigos chamavam para ir no cinema e ele então ia pedir para o pai e para a mãe e eles diziam assim, não, você não vai. Israel Belo disse assim, eu não compreendia porque meus pais não deixavam eu ir no cinema. Afinal, eu não ia ver um filme imoral. Eu não compreendia, mas eu obedecia. Todas as vezes que meus pais me davam uma ordem, mesmo quando eu não as compreendia, eu as obedecia. Quem é Israel Belo hoje? Um grande pastor, um grande escritor, foi reitor de um dos nossos grandes seminários, foi presidente da nossa convenção. Deus abençoa o filho que é obediente. Não é isso que diz lá o mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Paulo não acrescenta dizendo, para que te vá bem, porque este é o primeiro mandamento com promessa. O filho que obedece a seu pai é um filho que está trazendo, carregando para a sua vida as bênçãos do Senhor. Pais e filhos convertidos. O coração do pai convertido a seu filho, o coração do filho convertido a seu pai. E Deus disse, é assim que eu vou suscitar o castigo. Eu vou mandar o castigo embora se o coração de vocês se converterem. Agora, caso contrário, eu vou ferir a terra com maldição. Será que a nossa terra já não está sendo ferida com maldição? Será que muito do que acontece em nossa terra brasileira não tem a ver com a falta de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais? Será que Deus não tem castigado a nossa terra porque está faltando esse nível de conversão?
queira Deus que nós consigamos sustar o castigo, mandar o castigo embora, começando conversão do nosso coração aos nossos filhos. O Senhor disse: eu vou mandar um profeta. Ele vai vir na força e no poder de Elias. Deus mandou João Batista para apresentar o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia está mostrando para nós que só Jesus Cristo, quando conhecido pelo Pai, quando conhecido pelos filhos, é que pode restaurar a paz no seio da família. Pode trazer paz para a nação e felicidade para a igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor converta o nosso coração, não somente a Ele, mas também aos membros da nossa família. Fiquemos em